Hoje eu quero falar sobre como o céu e a terra se unem e como o céu vai recompensar a nossa vida. Das orações mais impressionantes que eu vejo na Bíblia, com respostas impressionantes de Deus, eu gosto de destacar a oração de Ana, 1 Samuel 1. Se aquela mulher não ora, nunca o profeta Samuel haveria nascido, nunca o rei Davi teria sido ungido rei de Israel. Aquela oração, ela marca a mudança num tempo de Israel, que sai de uma grande anarquia, que era o tempo dos juízes, para entrar no estabelecimento de um reino, o qual Deus vai dizer sobre Davi, que ele vai ser rei eternamente, a sua descendência ocuparia o trono de Israel. É por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. A segunda oração que me impressiona está em Josué capítulo 10. Os amorreus perseguindo o povo de Israel. Davi ora num lugar onde certa vez a Arca da Aliança ficou. Você deve ter lido a casa de Obed-Edom, muito próximo a Nazaré. Ali ele ora e diz: tu sol, pare em Gibeão, e tu lua, detenha-se no vale de Ajalon. E o sol e a lua pararam durante um dia inteiro. Essa oração que mexeu com as órbitas planetárias, com os sistemas solares, com as galáxias, essa oração me impressiona. Tem uma oração que me impressiona, é feita em cima de uma outra oração. 1 Reis capítulo 20, conta a história de um rei chamado Ezequias. Ele estava muito doente, ele ia morrer. E o profeta vai na casa dele para falar assim: ó, Deus mandou te dizer que você vai morrer. É impressionante. E aí ele recebe a notícia assim: arruma a tua casa, que você vai para a fita, você vai morrer. Aí diz que ele virou o rosto para a parede, abriu os braços e falou: Deus, lembra-te da minha fidelidade. Gente, aí Deus falou: é verdade. Como se Deus esquecesse de alguma coisa. E aí o profeta que já estava indo embora, saindo do palácio, Deus não deixou nem sair do palácio. Ô Isaías, volta lá. Volta lá e diz para ele que eu dei mais 15 anos para ele de vida. Aí ele volta. Deus mandou dizer para você que ele ouviu tua oração e te deu mais 15 dias e mandou você pedir qualquer sinal. Aí ele falou: é para pedir sinal para Deus? Então ora para Deus e diz para Deus o seguinte: manda ele voltar à sombra. Tem a sombra das escadarias do templo. Eu quero que a sombra volte. Ou seja, ele quis que o movimento do sol, que vai para um lado, voltasse para o outro. E a sombra recua. Impressionante. Eu gosto da oração de Josafá, 2 Reis capítulo 20. Ele clama, ele jejua com Israel e fala: nós não temos força nem estratégia, mas o Senhor, os nossos olhos estão no Senhor. Ele estava cercado por um exército de 1 milhão de soldados. E naquele dia, Deus levanta um profeta para dizer para ele: olha, a tua oração foi ouvida e ninguém vai entrar em Jerusalém. Ele coloca o totalmente inteiro dele, coloca o ministério de louvor à frente, canta canções. E quando ele canta canções, depois da oração, a Bíblia diz assim: então o Senhor mandou emboscadas contra os inimigos de Israel. Diga: Deus manda emboscadas. E aqueles 3 exércitos, um começa a arrumar confusão com o outro, eles se destroem, se desbaratam, se autoconsomem, se autossabotam, se autodestroem. E quando Israel chega num lugar bem pertinho de Jerusalém, chamado Vale de Beraca, Vale da Bênção, eles só chegam lá para catar os despojos. São orações impressionantes, e que movem e que trazem a recompensa do céu sobre aquele que crê. E eu quero parar numa oração. Eu citei 5 lá da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e eu quero trazer uma do Novo Testamento. Está em Atos capítulo 12. Diz assim: Pedro, o apóstolo Pedro,
o Galileu. Então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na célula. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo, vou sublinhar aqui, o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. A igreja orava intensamente a Deus, e Deus traz uma resposta do céu. Deus manda um anjo para que ele solte as algemas. A presença de anjos, ela é sempre acompanhada de espanto. Ninguém na Bíblia viu o anjo e falou assim: estou de boa, que legal. As pessoas na presença de anjo, elas desmaiam, ficam aterrorizadas. A presença de anjos diante de nós, que somos pecadores, e anjos são seres espirituais que vivem na presença de Deus, que é a luz, assusta o ser humano. João, o apóstolo João, quando se encontra com o anjo, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, ele desmaia de medo. Josué, o valente guerreiro, que enfrentou Faraó, que enfrentou os amalequitas, que enfrentou os moabitas, que derrotou Jericó, que atravessou o Jordão, esse homem, diante do anjo, ele dá um passo para trás, tira a espada e diz: tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Os anjos vêm em resposta de Deus para quando nós clamamos. Pedro experimenta isso. Pedro experimenta a visitação de um anjo que livra ele de 2 soldados e uma algema, de mais 2 soldados na primeira guarda e uma porta, de mais uma segunda porta e mais soldados da guarda e do portão de ferro. Ele diz: agora eu sei que Deus ouviu a minha oração e me livrou do governo. Porque Herodes era o governo estabelecido com uma sentença de morte para ele. Ele ia morrer no dia seguinte. Se você pega o texto de Atos 2, ele já tinha uma sentença de morte para o dia seguinte. E não era só isso. O povo de Israel queria calar a voz de Pedro, porque ele estava incomodando demais, falando verdades que ninguém queria ouvir a respeito de Cristo. Anjos são seres espirituais. Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados por Deus, para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Essa é uma resposta àqueles que creem e anjo da guarda. A palavra anjo da guarda não faz eco na Bíblia. Não existe anjo da guarda, como se fosse um encosto que vivesse atrás de você. Nasceu um neném, agora tem um anjinho da guarda. Aliás, a gente não consegue nem dimensionar e nem contar a enormidade de anjos em comparação aos seres humanos. A gente não sabe quanto tem. Quando a Bíblia fala de quantidade, diz miríades de miríades, milhares de milhares. Sabe lá quanto é isso?
Quando Jesus fala assim, o meu reino não é desse mundo, ele fala para Pilatos, se fosse desse mundo, eu pediria ao meu Pai e ele enviaria 6 legiões de anjos. Na minha cabeça, que tem uma estrutura militar, uma legião, ela tem 6.000 soldados. É isso que tem uma legião. Aliás, Jesus fala 12 legiões de anjos. Isso me leva a 72.000 anjos. E aqui eu estou falando de um. Gente, o poder de um anjo para libertar Pedro, imagina 72.000. Então são seres espirituais, são separados em hierarquia, aqui algumas delas, anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, vou completar, tronos, poderes. Primeiro Colossenses capítulo 16 fala sobre a criação de Deus. Efésios capítulo 6 fala sobre a hierarquia satânica. Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas com principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles são hierarquizados, mas eles também têm funções e cargos no meio do povo de Deus. Então, os querubins, por exemplo, eles protegem a glória de Deus. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. O perfil do querubim é um perfil protetor, guardador. Aqui tem gente, eu gosto de... ontem eu estava aqui no sítio cercado, na igreja de um pastor amigo meu, vendo o povo orar. Eu acho tão engraçado, gente, como é que tem gente que inventa oração. Mas inventa assim umas notícias que eu falei, de onde tirou isso? Senhor, manda teu anjo com a espada de fogo. Eu falei, de onde tira isso, gente? De onde esse povo tira isso? A Bíblia não diz que Deus colocou anjo com espada de fogo. Leia o texto. Deus colocou querubins. Não sei se foi 1, não sei se foi 2, não sei se foi 3. Eu não sei se foram 50 querubins, não sei. 1 milhão, não sei. E uma espada flamejante que se movia. Então era uma espada que andava para um lado e para o outro. Eu não faço ideia de como isso acontece, mas eu posso, com a minha mente, imaginar uma espada tomando conta para não deixar o homem acessar a árvore da vida. Então o papel do querubim é proteção. O papel do serafim é guardar a glória da santidade de Deus. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, proclamando uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Aqui, Isaías, ele tem uma visão do trono de Deus e fala assim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor na sua glória. Ele sabia que Deus é absolutamente santo, ele é absolutamente pecador, ele estava frito. Ninguém se encontra com Deus e consegue sobreviver. É por isso que você precisa de santidade, e a santidade só vai vir quando o sangue de Jesus é derramado no seu coração pela fé em Jesus Cristo. É por isso que o pastor faz um apelo todo domingo. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Porque quando você entrega a tua vida a Jesus, os teus pecados são lavados, são purificados. Você é transformado. Aqui, o símbolo é o anjo pegou uma tenaz, um pedaço de ferro, como se fosse um alicate grande, que você vai lá, segura um pedaço da brasa, tira a brasa do braseiro, e ele vem com essa brasa e toca na boca do profeta Isaías, ele é purificado. Por que a boca precisa ser purificada? Porque a mente dele está corrompida pela sujeira. A boca fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que os pensamentos estão cheios. Os serafins guardam a santidade de Deus. Agora, existe o príncipe dos anjos, está aí. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel,
quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas eu disse: o Senhor te repreenda. Existem 3 anjos que têm nome na Bíblia. Gabriel. Quando Gabriel aparece na Bíblia, ou se Gabriel aparecer para você, fique tranquilo, esse aí é de boa, esse é da paz, é o Gabrielzinho, paz e amor. Gabriel aparece, pode esperar que tem boa notícia para você. Gabriel apareceu para Zacarias, Gabriel apareceu para Maria, Lucas 2,35. Salve, agraciada! Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá como sombra. Você vai gerar no teu ventre um que é do Espírito Santo, um que é de Deus, filho de Deus, vai se chamar Emanuel. Gabriel, quando aparece, gente, pode soltar rojão, pode fazer festa, porque vem notícia boa. Tem um segundo anjo que tem nome na Bíblia, o nome dele é Miguel. Quando Miguel aparece, corre porque deu ruim, meu chapa. Foge. Porque quando Miguel aparece, ele aparece para passar o cerol em todo mundo. Você não vai escapar. É perna para quem te quer, rala peito, se manda, coloca a viola no saco. Foge, meu chapa. Porque Miguel, quando aparece, o negócio ficou ruim. E tem um terceiro anjo, cujo nome era Lúcifer. Ele é apresentado em Isaías 14, verso 12, em Ezequiel 28, verso 14, como um querubim protetor que se rebelou contra Deus. E ele perdeu esse nome Lúcifer, não porque ele tinha luz própria. É mais ou menos como a lua, é um satélite natural que só brilha quando o sol pega nela. Por isso que ela tem brilho. Então ele andava no jardim de Deus, é assim que a Bíblia revela ele. Até que se achou iniquidade nele, ele foi expulso e ganhou um outro nome, que é Satanás. E a tradução para Satanás é adversário. Ou diabo é aquele que te acusa, que fica na espreita para te acusar. Então são os 3 anjos que têm nome na Bíblia. 2 são anjos de Deus e outro se tornou o príncipe das trevas. Alguns têm funções específicas. Esse Miguel, ó, Daniel 12:1, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. A Bíblia diz que tem anjo que protege a nação de Israel. Vocês lembram quando Moisés, ele sai da terra do Egito? Moisés, Deus fala assim: eu vou mandar um anjo na tua frente. Ele vai estar numa coluna. De dia vai ser uma nuvem, e de noite vai ser uma coluna de fogo. Aí Moisés diz assim: não quero anjo não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Era um anjo que estava à frente, é o anjo que protege o povo de Israel. Eles são criaturas de Deus. Eles não são filhos de Deus. Eu vou repetir, eles são criaturas de Deus, eles não são filhos de Deus. O único ser a quem Deus atribui paternidade é aquele que recebe Jesus Cristo. Em João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz: porque todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João capítulo 3 diz que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ele vai falar: quem nasce da carne é carne, você nasceu do teu pai e da tua mãe. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer do alto. Aquele que nasce da água e do Espírito, esse é filho de Deus. Quando você recebe Jesus, ali você recebe também a identidade de filho de Deus. Os anjos foram criados, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos,
a hierarquia dos anjos, é um nome esquisito. O nome dele é trono, é trono. Sejam dominações, sejam principados e potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Pronto. Aqui nós temos a noção correta de que anjos são criaturas. Pastor, quando Deus criou os anjos antes dos homens? Hebreus capítulo 1 diz que eles são seres superiores em força, mas nós recebemos toda a glória. Os anjos queriam pregar o evangelho, Deus disse, não, quem vai pregar são os homens. Somente no tempo da grande tribulação, aqueles chamados, a metade dos 7 anos, dos 3 anos e meio, é que existem passagens que deixam claro que os anjos também pregarão o evangelho. Naquele período de 3 anos e meio, entre a revelação do anticristo e a volta do Senhor Jesus, nesse tempo os anjos também pregarão o evangelho. Fora isso, ele deixou para os homens. Eles recebem ordem unicamente de Deus. Porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Não é que Deus te dá assim um cheque em branco, faz o que você quiser, que o anjo do Senhor se acampa ao teu redor. Não é isso não. Anjo te protege quando você anda no caminho do Senhor. E se eu não andar no caminho do Senhor, então te vira sozinho, meu chapa. E para de reclamar, porque a vida vai ser difícil para você. Mas eles recebem ordens unicamente de Deus. Governo sobre o exército celestial não está na mão de nenhum homem, mas está apenas sob comando do Senhor. Os anjos, às vezes, assumem aparência humana. Você vê que Isaías viu um serafim com 6 asas, não é isso? Às vezes eles aparentam seres humanos. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e ele viu, e vendo-os, levantou-se ao seu encontro. É por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus, para que eu e você, a gente seja hospitaleiro. Porque Abraão, sendo hospitaleiro, recebeu anjos, abrigou anjos. No capítulo anterior, capítulo 19, capítulo 18, Abraão está ali em Hebrom, nos carvalhais de Manre, também conhecido como Kiriat Arba, e ele está ali, ó. De repente vem Deus, é uma teofania, é a aparência de Jesus no Antigo Testamento, com mais 2 anjos, e ele diz assim, ó, ano que vem eu volto aqui, tua mulher vai engravidar. Eu falei assim, mas eu com 90 anos? É a mesma expressão de risada que você tem, se a tua vovó, se a tua bisa, hoje é domingo, dia de almoço com a família, diz assim, oi família, tudo bem? Estou grávida. Imagina a tua avó dizer isso. Você imagina isso? Então você está achando graça porque ela também achou graça. Agora, não tem mais jeito. Deus estava com anjos, e eles têm aparência humana. Parece ser humano. São imortais, mas não são eternos. O eterno é aquilo que não tem começo de dias, é a eternidade passada e não tem fim de dias, é a eternidade futura. Esse é Deus. Os anjos foram colocados dentro da linha da história, da linha do tempo. Eles começam a existir a partir da criação, mas eles não morrem. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Jesus respondeu, ele está respondendo aos saduceus, uma seita, um partido judaico meio complicado. É aquele, acho que os saduceus são aqui, assim, aqueles irmãos mais ortodoxos, que não creem nos dons do Espírito, que são cessacionistas. Eram mais ou menos os saduceus. Mas Jesus respondeu, os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. Anjo não morre.
E aí você vê um monte de filme de Hollywood, que tem esses homens valentes, Schwarzenegger, a minha geração, né? Rambo, agora tem uns caras diferentes. O Homem-Aranha, o Capitão América, o Hulk, o Thor. Mas anjo não morre. Ele é eterno. Perdão, ele é imortal, mas não é eterno. Agora, os anjos têm uma função. Toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. Então, quando você entra numa réplica do templo, o altar do incenso aponta para a oração. E aí está o anjo lá do lado do altar de incenso. E Zacarias vendo, turbou-se. E caiu temor sobre ele, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. O que está acontecendo aqui? Quando o incenso era um símbolo, entenda isso. Pastor, eu preciso usar incenso para orar? Não, querido, não. É um símbolo de que a tua oração, quando você queima um incenso, quando você queima a mirra, gente, a gente esteve no Egito agora, eu trouxe mirra, eu comprei mirra, ainda ganhei mirra. Pensa um perfume forte, mas forte, forte, forte. E aquela mirra, antes de ser espremida e virar aquele caldo, que a gente chama de perfume, ela podia ser queimada como incenso. Você queima o incenso, e ele sobe, ele toma a casa, ele sobe como se fosse a tua própria oração, que sobe para Deus como um cheiro agradável. É esse o símbolo. Aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O nosso ensino, aquilo que foi escrito, são sombras de bem-vindouros. Ele está dizendo que a minha oração e a tua oração sobem como um perfume diante do Senhor. E o anjo estava lá como se fosse alguém que levasse para Deus as tuas orações, mas também descesse e dissesse: ó, tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Qual é a recompensa da oração? Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, ouvi sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Naquela noite, diga, ó anjo. É singular, foi um só. O anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim o rei da Síria desmontou o acampamento, foi embora e voltou para Nínive e lá ficou. Naquele tempo não dava para invadir castelo. Não dava para entrar em fortaleza, não tinha avião, helicóptero, não tinha lança-rojão, morteiro, não tinha bomba, não tinha míssil, que você manda daqui e vai para lá. Então, como é que eles tomavam a cidade? Eles chegavam, ficavam em volta, cercavam a cidade e deixavam o povo morrer de fome. Cortavam o acesso da água, dos rios, que entravam de maneira subterrânea dentro da cidade, para que o povo morresse de sede. O povo de Israel estava vivendo em santidade. Aí o inimigo resolveu cercar Israel. Resolveu cercar Jerusalém, Judá, perdão. E ali chega uma hora em que o rei Ezequias, ele pede uma recompensa da fidelidade. Então Deus resolve 185 mil problemas com a presença de um anjo. Quando a Bíblia fala sobre anjos que trazem mensagens, que trazem respostas, eu gosto de lembrar de Agar. Ela não era cristã, não. Ela era egípcia. Ela era uma escrava, não era livre. O direito dela era não ter direito e não abusar desse direito. Ela se tornou mais ou menos o que a gente tem hoje como a história de uma barriga de aluguel. Sara não podia engravidar, esposa de Abraão. Abraão tem um filho com ela. Nasce Ismael. E aquilo que era alegria, daqui a pouco o leite vai derramar, porque Sara também fica grávida. Aí aquele filho, que era a esperança daquele tempo, na cultura, o que ele foi? Foi desprezado. Ela foi mandada embora. Ó, pega um pouco d'água, pega um cantil com água, 3 pães e
vai embora, ela é descartada, ela é tratada como lixo. Chega uma hora que acaba a água, o deserto é o quê? É uma ilha de areia, cercada de areia por todos os lados, você não tem saída. E ali ela se senta debaixo do arbusto, e bota o filho dela debaixo do outro arbusto, e fala assim, acabou. É ponto final. Só que aí ela ora, e ela chora, e o menino chora. Aí Deus fala, ponto final não. Espera aí que eu vou colocar uma vírgula nesse negócio. Ponto final não. Parágrafo, na outra linha, travessão. Deus começa a falar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu, diga o anjo de Deus, chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Deus ouve choro. E ele manda anjo reagir aos dramas que você está vivendo. Deus ouve lamentos. Deus ouve choro de mãe, que é o choro de Ana, e Deus ouve o choro do filho, que vai morrer. E Deus fala, não é aqui que tudo acaba não, espera aí. Ô anjo, desce. Ô Gabriel, escala o anjo número 235, para levar uma resposta para essa moça aqui. O 235, Senhor, está resolvendo um problema lá em Israel, então manda o 236. Não, pode deixar que eu vou. A gente começa a achar que existe alguma coisa impossível para Deus, mas o exército de Deus, gente, o único anjo na Bíblia que perde é o anjo que lutou com Jacó. Ele vai lutar com Jacó no Val de Jaboque, e ele vai falar assim para Jacó no final da luta, eu não aguento mais, estamos aqui nesse negócio aqui, nessa resenha, nessa luta, a noite inteira, o sol vai raiar, eu preciso ir embora. Ó, você lutou com os homens e com Deus e venceu. Tá bom, você ganhou, vou te dar o que você quer, uma bênção? Toma a bênção. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, mais de 72, você não fala com anjo, mas você fala com o pai, pai, manda teu anjo. Pai, eu preciso de um remédio, manda teu anjo. Acho que eu já contei aqui, um episódio da minha história, no início da minha fé, que me impressionou muito. Eu comecei a orar, eu tinha um chefe muito ruim. Pensa um bicho ruim mesmo. O cara era bruto. Ele era mau, assim, era um sujeito assim, mas ele tinha uma dor emocional, uma dívida com amargura muito grave. A esposa dele não tinha os rins, fazia hemodiálise numa cidade, nós morávamos numa cidade muito pequena, interior de São Paulo, Guaratinguetá. E ele ia para uma outra cidade maior para fazer hemodiálise com ela, dia sim, dia não. Ele gastava muito dinheiro com medicação, gente. Olha como é que eu era bobo. Aí comecei a orar. Um dia ele me perturbou, eu falei, hoje, vou te dizer, hein. E esse meu Deus, eu vou orar, ele vai te mandar uma caixa de remédio desse aí, bem caro que você quer. Qual o nome desse remédio aí? Ele falou, Losec. Era o nome fantasia do remédio. Quem é médico deve saber que remédio é isso. Falei, Senhor, mas eu estava orando com raiva. Eu estava orando para esfregar na cara dele. Você vai ver quem é, meu Deus. Eu estava orando com vontade de falar assim, aí, tá vendo, seu bobo? E fiquei orando 1 dia, 2 dias, 15 dias orando e pedindo aquele remédio para Deus. Aí um dia, a secretária da pastora Fabíola, era dentista, ligou. Falou assim, viu um rapaz aqui de bicicleta, parou na frente do portão da clínica, desceu, entregou uma caixa e falou assim, é para entregar para o marido da doutora Fabíola. Isso ela contou depois. Aí Fabíola ligou, irmãozinho, trouxe uma caixa aí, a Érica, a secretária, disse que alguém passou lá e mandou te entregar. Falei, tá bom. Quando eu chego em casa, o que tinha lá, gente? Eu pedi uma caixa, não é uma caixinha de remédio, não. É uma caixa cheia de caixinhas, cheia de remédios. Sem brincadeira, dava para usar remédio o ano inteiro. Quando eu olhei a caixa, o que era, gente? Vitamina C? O que você acha? Doril. Dipirona em gotas, era isso, gente? Gente, era Losec. Eu fico imaginando, peraí. Eu comecei a orar, aí Deus
mandou ajustar, arrumar a química, fazer os comprimidos. Aí depois os comprimidos caíram, eu fiquei pensando, dentro da caixinha, que entrou numa outra caixinha, que juntou a caixinha, foi para a expedição. Gente, no final, um moço de bicicleta, eu falei, foi um anjo do Senhor. Porque eu não falei aquilo com ninguém. Eu falei, eu e Deus. Eu falei, Deus, que bobagem. Eu devia ter pedido logo o rim para ela de novo. Porque ele teria mandado o rim. Então, o exército de Deus é um exército que não morre, é um exército que é imortal, é um exército que não perde. Não existe, houve batalha no céu. Apocalipse capítulo 10, verso 12. Miguel e seus anjos batalharam contra o gato e venceram as trevas. Não existe anjo perdedor. O único anjo perdedor foi Satanás, que resolveu se desligar, se separar e se afastar de Deus. São anjos que se alegram com a minha vitória e com a tua vitória. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você quer fazer muita coisa para Deus, não quer fazer? Ai, pastor, que vontade de trabalhar para Deus, que vontade de fazer a obra de Deus. Querido, quando você se arrepende do pecado, quando você abandona o pecado, os anjos do céu é que nem uma torcida de um time vencedor. Eles gritam, gol! Eles fazem festa por tua causa. Querido, quando você entregou a tua vida a Jesus, você foi a causa de uma festa no céu. Por que eles estão festejando? O teu filho, o teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Lembra quando o filho pródigo volta para casa, que o pai dá uma festança, mata o bezerro gordo, bota uma aliança no dedo, veste ele com roupas nobres, coloca sandália nos pés, reativa a paternidade, reativa a filiação, tira a orfandade. Jesus, ele compara a festa de um pai que traz o filho de novo para casa como a festa dos anjos. Ele se alegra com as suas vitórias. Ele se alegra quando você vence o pecado. Ele se alegra quando você se arrepende. Eles são enviados para livramento. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Você pensa ser jogado dentro de um buraco, de uma jaula com os leões. De vez em quando aparece nas redes sociais tem sempre um abobalhado que vai lá se aproximar do leão, não é isso, gente? Aí o leão de vez em quando agarra um, não é? Não acontece? Outro dia vi um urso panda, é tão fofinho. Gente, aquele bicho morde. Ele é fofinho, mas ele morde. Não é o Kung Fu Panda, não. É um bicho selvagem. E aí ele vai brincar com o leão quer arrancar o braço do sujeito, quer devorar o sujeito aqui. Ele foi jogado numa cova, cheia de leões famintos. E o anjo do Senhor falou, ops, senta, espera, almoço vem amanhã. Amanhã os sátrapas vão ser jogados aqui. Hoje você espera. Essa refeição aqui não é para vocês não. Hoje vocês estão de jejum. Deus envia anjos para livramento. O que eu estou dizendo para você é que a recompensa do céu, ela vem de muitas maneiras. Uma das formas como Deus manda recompensa para a gente é através dos anjos que são seus servos. São seres que foram criados para o louvor da glória de Deus, que guardam a glória de Deus, que protegem a santidade de Deus, que protegem o povo de Deus, que livram das prisões, que trazem respostas do céu, que trazem esperança para quem já botou um ponto final na vida, quem já botou um ponto final na sua história, e eles fazem parte de um exército que caminha com a gente. A Bíblia diz que naquela hora derradeira, que tocar a trombeta, diz assim, fez silêncio no céu por meia hora. Sabe por quê? Porque naquele momento que Jesus voltar, não vai ficar ninguém no céu. Todos os anjos vão estar. Virão com eles os seus anjos e os seus santos. Todos aqueles que morreram em Cristo são chamados na Bíblia de santos. Não é o santinho da imagem, é outra coisa. São os separados, escolhidos, vão vir com eles
para derrotar a última rebelião do ser humano. Esse dia está chegando. Você quer a resposta do céu? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Eu ia pregar outra mensagem, estava tudo pronto. E aí ontem eu resolvi colocar no meu Instagram uma resposta a uma pergunta que causou assim, eu acho que alguma dúvida no coração de quem não conhece as Escrituras, ou de quem tem uma ideia deturpada, aprendeu de maneira errada. Eu quero desafiar você a crer. Eu quero desafiar você a entender que você não está sozinho. Quando Jesus estava de joelhos, orando no Getsemane, Deus mandou um anjo confortar ele. Jacó, fugindo, faz aquela oração do desesperado, oração do fugitivo. Deus faz ele se encontrar com um exército de anjos em Manaim. A gente encontra homens e mulheres de Deus. Jesus diz, desde agora, ele fala para Natanael, você vai ver o filho do homem e anjos subindo e descendo sobre a cabeça do filho do homem. A presença de Deus não depende da manifestação de anjos, mas tem muito livramento que você já teve, que foi anjo, que você nem sabe que foi. E você vai experimentar e pode experimentar visão de anjos. O livro do Apocalipse é cheio delas. A Bíblia é recheada de experiências do ser humano com anjos. Anjos, eles muitas vezes passam do lado da gente e a gente não sabe quem eles são. Mas eles servem ao Deus Altíssimo. E eles são enviados, não para ser teu anjinho da guarda, mas para colaborar com aquilo que Deus tem feito aqui na terra. Creia no milagre. Creia, quando você orar, diz, Deus, dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Diga isso, Ele é teu Pai. Deus é teu Pai. Deus, coloca um anjo à direita, à esquerda, um à frente e atrás, um em cima e embaixo. Guarda a minha jornada, foi isso que Esdras pediu. Senhor, manda teu anjo para guardar a minha jornada de volta para casa. Então, não se separe da ideia de que o mundo espiritual pode te favorecer. Não se afaste daí, não coloque esperança em anjo, por favor, não é isso. A nossa esperança está no Senhor. Mas saiba que os anjos são seres ministradores que servem aos que hão de herdar a salvação. Então você também não deve ignorar esse poder celestial que está ao nosso favor, que está a favor da igreja. Nós acabamos de cantar uma canção que fala sobre isso, que fala sobre os anjos. Deus vai à frente, limpando caminhos, quebrando as correntes, pisando os espinhos, ordena aos anjos, ele fala isso, para contigo lutar. Ele abre as portas, que ninguém mais vai fechar. Se você quer milagre do Senhor, nós vamos cantar uma canção. Deus, estou ouvindo aí. Eu vi que Deus levou Pedro, eu vi que Deus respondeu Zacarias, eu vi que Deus mandou anjo para santificar a boca de Isaías, eu vi que Deus curou através da oração de um homem a doença do rei que estava morrendo. Querido, se você quer um milagre, hoje é o dia de você falar com Deus. Você quer isso? Então, durante a canção, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Vamos orar pela tua vida. Eu vou pedir para todo o time de pastores, de intercessores, vir aqui para frente. Nós vamos orar. Mas você precisa ser muito específico para Deus. Diga para Deus o que você quer. Pode dizer para Deus. Diga para Deus, Deus, eu preciso disso aqui. Não vem com essa conversa de me abençoa, não. Você tem que dizer o que você quer para Deus. Deus, eu preciso disso. Sai do seu lugar e vem aqui. Queridos, o pastor estava ministrando e eu me lembrei de um texto que está ali em João, no capítulo 20, onde Maria chega no sepulcro e ela vai encontrar com dois anjos. E esses dois anjos vão perguntar para Maria, Maria, por que choras?
O salmista, no Salmo 91, ele vai dizer que o Senhor dará ordem aos seus anjos para vir em nosso favor. Precisamos entender que nós servimos a um Deus que em sua força sempre virá para nos socorrer. E às vezes estamos chorando porque não conhecemos profundamente os atributos do nosso Deus. E o nosso Deus está aqui nessa manhã para mudar a nossa história em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você quer viver um milagre com o Senhor nessa manhã? Levante suas mãos no seu lugar em nome de Jesus e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós conhecemos a tua grandeza. Nós sabemos que o Senhor é um Pai zeloso que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Queremos nos render ao Senhor e colocar as nossas causas no teu altar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso justo juiz. O Senhor é aquele que tem a última voz para mudar qualquer quadro. E eu quero pedir em nome de Jesus, de forma especial nessa manhã, estende as tuas mãos de poder sobre a vida dos teus filhos. Enxuga cada lágrima que nesta manhã foi derramada diante do Senhor. Muda a história dos teus servos, Pai. Nós sabemos que o Senhor fez grandes coisas no passado, mas nós também queremos ser marcados pela tua fidelidade. Pai, se existe alguma enfermidade que precisa de uma intervenção do alto, Pai, o Senhor é o médico dos médicos. Estende as tuas mãos, cura a enfermidade, arranca em nome de Jesus toda inflamação. Se há alguém aqui nesta manhã que foi colocado num quadro que é impossível uma mudança, Pai, nós declaramos que esse diagnóstico nessa manhã será alterado para que todos saibam que o Senhor é Deus. Pai, se existe alguma causa dentro dessas famílias aqui representadas, filhos que estão distantes dos teus caminhos, casamentos que estão sofrendo, que precisam de uma intervenção do alto, eu quero em nome de Jesus profetizar cura, restauração, renovo, milagre, saúde emocional, um novo tempo, uma nova estação, famílias inspiradas por Deus para um novo tempo. Pai, nós cremos no Senhor, cremos na tua fidelidade e também cremos que o Senhor é um Deus que através do som da tua voz pode fazer tudo novo, se necessário de novo. Que em nome de Jesus, que essa manhã seja marcada pelo teu favor, pela tua misericórdia, pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você toma posse desse milagre, eu quero que você aplaude o nome do Senhor e dê um glória a Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Não se esqueça, tá bom? Os livros estão sendo vendidos lá atrás. Você foi abençoado por essa mensagem nessa manhã? Essa mensagem veio nos trazer convicção de que o nosso Deus, sempre que necessário, virá em nosso socorro. Saia daqui cheio de fé e cheio de expectativa no Deus que você serve, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que eu quero te abençoar. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a inspiração, que o renovo, que a intrepidez do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Nos encontramos às 19 horas para o culto da noite.